Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast A Música na Igreja, um projeto da Secretaria de Música do Presbitério do Rio de Janeiro. Eu sou o reverendo José Mirabô, sou o secretário presbiterial de música do nosso concílio e nós estamos aqui nos espaços da Igreja Presbiteriana de Copacabana, igreja que pertence a este histórico concílio, também realizando, portanto, a gravação deste que promete ser um episódio muito especial e marcante. Aliás, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, você deve fazê-lo e pode fazê-lo hoje mesmo. Basta acessá-los aqui no nosso canal, seja na versão integral, sejam os cortes, acompanhe os nossos conteúdos, porque certamente temos muito proveito nestes bate-papos que vão se tornando cada vez mais interessantes à medida que os revisitamos. A nossa proposta é a partilha de vivências. Os nossos convidados contam um pouco das suas experiências atuando nas frentes musicais de suas igrejas e falando daquilo que têm experimentado ali, eles iluminam as nossas próprias vivências. Essa troca fecunda tem se tornado muito estimulante para nós que estamos à frente desse projeto. E no primeiro episódio nós recebemos a querida Clara Albuquerque, maestrina do coro Marcelo Ganter, lá da Igreja Presbiteriana de Botafogo. No segundo episódio, a maestrina Helen Heisley, da Igreja Presbiteriana de Copacabana, regente do coro Aideia Moraes. No terceiro episódio, a Rafaela Teodoro, regente do coro da Igreja Presbiteriana de São Cristóvão. E hoje, neste quarto episódio, nós damos as boas-vindas ao nosso querido irmão, o maestro Roldão Noé, da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Já está aqui com esse sorrisão largo. Aliás, esse sorriso que tende a se alargar quando ele olhar para a canequinha que está ali diante dele. Olha aí as nossas canequinhas tradicionais, marca registrada do projeto A Música na Igreja. Gostou da caneca, bacana, maestro? Bacana, muito bacana. É, vai tomar bastante café nessa canequinha aí, mas está com orgulho. Maravilha. Muito bom ter você aqui, viu, amém, Roldão? Tenho certeza que o público da Igreja da Tijuca está nos acompanhando. Amém. O pessoal do coral Júlio de Oliveira e do coral Julinho também. Verdade. E muitos outros irmãos e irmãs que estão interessados em ouvir um pouco da sua história e aprender um pouco com todas essas suas vivências. Eu confesso que não sei muito por onde começar o nosso bate-papo, mas uma coisa de pronto já me aguça a curiosidade, Roldão, é que você, por certo, tem duas vivências que, se não caminharam juntas o tempo todo, hoje estão definitivamente unidas. Uma é a sua caminhada como músico, seu processo de formação musical e atuação nessa área. Outra é a sua caminhada como um membro de igreja, como alguém que está engajado ali na obra do Evangelho. Pergunto, estas duas estradas sempre foram uma só ou em algum momento esses caminhos estavam separados e por fim se unificaram? Como é que foi essa dinâmica? O que veio primeiro? Conta um pouquinho pra gente de como tudo isso começou. Sempre teve junto. Isso aí sempre teve junto. Assim, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe era regente de coral. Então, sim, meu pai cantava no coral, minha mãe regente de coral. Isso em lá na Igreja Presbiteriana de Realengo. Olha aí. Realengo, isso. Aí eu nasci, eu sou temporão, minha irmã. E você é nascido na Igreja Presbiteriana? Dentro da Igreja Presbiteriana. Meu pai, desde que eu me entendo por gente, minha mãe regente de coral, meu pai presbítero. Isso aí sempre foi assim o que aconteceu. Então, eu sou temporão.
Minha irmã era 10 anos mais velha do que eu. Esse coro lá era um coro semelhante ao que você rege hoje? Um coro de adultos e misto? Não, de adultos, só adultos. O coro da igreja mesmo, o principal da igreja, coro de adulto, bastante gente, era grande. Era uma época que coro era bem coro mesmo, né? Assim, tinha bastante gente. E eu pequenininho, minha mãe ensaio do coral, minha mãe tinha que ir, meu pai cantava no coral, minha mãe não queria deixar com minha irmã, que era adolescente, me levava. E eu desde pequenininho estou escutando coral, estou escutando aquelas músicas, e eu vivi esse negócio assim. Com 6 anos de idade, reverendo, eu sabia todo o repertório do coral. Sabia direitinho a hora que começava, a hora que acabava, como é que era. E eu aproveitava isso, que quando minha mãe ia lá reger, eu fazia um monte de bagunça. Aí quando eu sabia, tá acabando, eu voltava e ficava quietinho. Mas minha mãe contava isso, era muito engraçado. Né? E nessa época você tinha, digamos, essa experiência direta com a música, mas ainda não recebia nenhum tipo de instrução formal nessa área. Não, instrução formal não, porque era essa a vivência, né? Eu cresci escutando ensaio de coral, eu cresci minha mãe tocando lá no piano as vozes lá que tinha que ensaiar, e minha mãe cantava também muitos hinos em casa. Minha irmã, na época, também aprendia piano clássico, então eu cresci com aquela coisa ali, né? Piano, coral e sempre igreja e tal. Sua mãe é viva? Não. E ela viu você se tornar regente de coro? Não. Ela não viu isso? Não chegou a ver isso não. Mas ela me viu cantando coral, esse tipo de coisa. Então eu cresci desse jeito. Música sempre foi essa coisa assim, né? Que é de dia a dia, não, sabe, vivência. Música não era assim uma entidade que eu precisava estudar, sabe, assim, não era uma coisa ali do dia a dia, vivendo aquela coisa ali, coral, não sei o quê, tocava. E eu fui crescendo com isso, até que uns 10 anos de idade, mais ou menos, aí sim, eu fui aprender violão. Pô, eu quero aprender a tocar violão. Tinha uma prima que... ela é viva ainda, né? Na época ela tocava violão e eu achava aquilo bonito pra caramba, sabe? Ela fazia... Falei, caramba, o negócio é bonito. Eu quero aprender esse negócio aí, eu achei bonito. Aí fui lá, enchi. Aí a gente foi ali no Meia, né? Compramos um violão. Olha, essa história é legal, hein? Isso aí serve de exemplo. Você morava para aquela câmera ali, para aquela câmera ali, né? Isso, aquela que isso sirva de exemplo para as crianças, hein? Que eu vou contar agora. Então, assim, a gente morava em Realengo, fomos comprar um violão, quero aprender. Pá, fui lá. Aí comecei a aprender. Um dia, uma semana, um mês e meio. Ah, mãe, não quero aprender mais não, que meu dedo tá doendo. Tá muito chato, não quero mais não. Começa a calejar. Dói. Aí minha mãe simplesmente botou o chinelo em cima da mesa. Não, agora você vai aprender. Você me aborreceu agora. Não, mamãe. Olha, durante os 2 meses eu fui debaixo de chinelo aprender. Mas, olha, eu agradeço a Deus até hoje pela minha mãe ter feito isso. Porque se ela não tivesse feito isso, eu tinha desanimado mesmo. Mas como ela falou, agora tu vai, eu fui. Aí chega um ponto que... Você desanda. Aí aquilo ali, graças a Deus, eu já sei tocar um violão. Passa aquela dificuldade inicial. E eu já sei tocar um violão, aquilo foi assim Mas muito você legal. passa pelo piano também. Então, aí é uma coisa mais lá pra frente. Aí o violão... Quer dizer, o seu primeiro instrumento foi o violão. Esse é o instrumento que você ainda usa. Que eu uso. E, inclusive, junto do coro. Já, porque eu recentemente estive na Igreja da Tijuca e vi você acompanhando o coro com violão. Rapaz, eu fiz uma cantata de Natal inteira com violão e uma flauta transversa. Violão e flauta transversa. Olha aí. Foi uma experiência bem interessante, Porque violão é um instrumento assim, que eu domino razoavelmente bem, tá? Razoavelmente bem. E é um instrumento harmônico. É um instrumento harmônico, legal. E durante algum tempo também, lá na Tijuca, eu toquei violão. Que a gente pensa, coro em geral, remete logo a um instrumento de tecla. Vai ter um piano, vai ter um teclado, vai ter um órgão, que a gente espera. Não, mas você sabe... E você trabalha bem com o violão. Também, tá? Para ensaio também, não? Não, ensaio não. Ensaio é piano mesmo. Ali aquela voz, passa a voz, eu toco e tal. Mas o violão de vez em quando a gente usa. Também não é assim uma constante não, tá? De vez em quando a gente usa. Mas varia um pouco o sabor, né? Varia. O repertório. É ótimo. Tem umas músicas então, cara. A sonoridade. Tem umas músicas então, Vencedores por Cristo, que pega muito bem no violão. Ah, sim. E a gente já fez lá no coral essas músicas assim com violão, fica muito legal. E aí, quando é que o piano entrou no circuito, na sua vida? Então, rapaz... Você falou que foi um bocado depois. Eu fui tocando, né? Fui tocando lá meu violão e tal. Aí a gente se muda de Realengo para Tijuca e eu começo a frequentar a Igreja Presbiteriana da Tijuca. Isso em que ano? Não sei, 71. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E você tá lá na Igreja da Tijuca desde a década de 70? Eu dei uma saidinha. E voltei. Ah, entendi. É uma história aí que... É um período e tanto.
Realmente, realmente. E lá a gente começou a tocar, e lá eu encontrei um campo bem legal, bem fértil, conheci outras pessoas que gostavam também de tocar, então a gente cresceu muito ali tocando, e sempre foi assim, música sempre foi isso, um troço do dia a dia, que era aqui, e eu tocava na igreja, e sempre teve essa relação, né? Música, igreja, música, sempre teve essa relação. Quando você chegou à Igreja da Tijuca, você logo se envolveu nos trabalhos musicais. Exatamente. E esse coro que você rege hoje já existia? Já existia, esse coro já existia. E já tinha esse nome? Já tinha esse nome. É esse mesmo? coro ele foi criado logo um ano depois de a igreja ser formada. A igreja está fazendo agora 56 anos. Ele nasceu praticamente junto com a igreja. Exatamente. Na verdade, assim, o coral já existia já, só que não era formalizado. Entendi. Né? Aí um ano depois que teve lá aquela reunião do conselho e tal, aí formalizou. 11 de setembro é a data de aniversário. Essa data é famosa por causa do coral, viu? Não tem nada a ver com aquele negócio que os Estados Unidos não é lá não, tá? 11 de setembro foi a data certinha. Que a gente comemora agora, depois que eu cheguei lá, a gente comemora todo ano o aniversário do coral, a gente faz um culto especial pro coral. E aí você chegou lá e chegou a ser coralista antes de ser regente? Muito. Porque eu cheguei lá só isso, eu tocava... E quem era o regente quando você chegou Na lá? época era... Boa pergunta, hein, rapaz? Faz bastante tempo. Eu não me lembro. A imagem daqui era uma senhora, só que não estou lembrando o nome agora. Mas à frente do coro você está lá há quantos anos? 10 anos. 10 anos. Desde 2013. Caramba. Esse ano faz 10 anos. Desde 2013. Bastante tempo. E é interessante que esse coro, a minha mãe cantou nesse coro. Mesmo? A minha irmã foi regente desse coro. Eu quase que substituí minha irmã por assim, uns... Sua irmã tem uma história parecida com a sua, digo, musicalmente. Musicalmente. Minha irmã cresceu ali ouvindo as coisas que a mamãe fazia. Minha irmã é regente de coral. Minha família é muito legal nesse sentido, né, reverendo, assim, em termos de música, né? É muito musical. Um ambiente muito musical. Muito musical. Toda vez que a gente se encontra, a gente canta. Azulão é a nossa música, o nosso hino oficial. Toda reunião da família a gente canta Azulão. Tem o Azulão. O momento do Azulão. Azulão, exatamente. Eu tenho um primo meu que ele é regente do coral da Presbiteriana de Bangu, Israel, meu primo lá. Eu tenho uma prima que é profissional mesmo, cantora profissional. A igreja de Realengo, você mantém relações? Não. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Hoje em dia é muito raro, a gente se encontra assim. Sua mãe ocupou um papel importante. E durante Seu muito pai tempo. presbítero, você disse, né? Exatamente. Talvez durante muito tempo. Por conta deles, esses laços ainda perdurem. Né? Hoje eu não tenho nenhuma relação assim. É uma igreja próxima. Grande, inclusive. Já estive lá umas 2 ou 3 vezes. Tem uns amigos de vez em quando a gente se encontra, né? Daquela e o coro época que ela dirigiu ainda existe lá? Eu não sei dizer direito, não. Não sei dar certo. Eu acho que sim. Porque pelas notícias que eu escuto, eu acho que existe. Agora eu não posso bater o martelo. Eu louvo a Deus pelos coros que sobrevivem a esses nossos tempos. É difícil. Porque está ficando cada vez mais escasso esse tipo de fazer musical, né? Você percebe isso também? É uma coisa mais minha? Não, com certeza. Tá mais difícil. O mundo mudou muito, né? Porque eu lembro bem assim de mim, quando eu era jovem, eu participei do coral da igreja, a gente cantava, tinha um coral jovem e tal. E era assim, a gente gostava de estar lá, a gente gostava de ir para lá, sabe? O zelador lá, você conheceu o Zezinho, zelador, que era de lá, não? O Zezinho era o zelador de lá. Ele tinha que expulsar a gente da igreja. Expulsar mesmo. Reverendo Cid lembra muito bem dele. Depois você pergunta pro Reverendo Cid. O Reverendo Cid levou muita corrida. Que é um dos próximos convidados aqui da nossa série. Certamente já deve estar nos assistindo. Pode perguntar para ele. A gente deixa um abraço registrado aqui pro Reverendo Cid Caldas. E ele tinha que expulsar a gente da igreja, que a gente não saia de lá. Hoje em dia, assim, a impressão que me dá é que parece que você quase tem que pedir pro pessoal ir para a igreja. E o coral, ele está assim... Está um momento muito difícil, né? Porque as coisas estão caras, o mundo está mais violento e aquele compromisso de você ter que ensaiar, dificuldade, voz masculina, não sei o que acontece. Alguém falou para os homens que coral não é de homem, cara. Só pode ser, porque eu já falei, já pedi, já implorei, e é difícil. E eu sei que isso não é problema meu, não. Eu sei que isso é um problema que existe nos corais, a voz masculina. Não, é uma coisa excepcional. Por exemplo, você vê lá na Igreja Presbiteriana de Botafogo, eles têm um coro masculino.
Rapaz, podia botar o nome de heróis da resistência, porque é verdade, eles estão sendo cada vez mais escassos. E muitos deles né? são meus amigos lá da Tijuca, crescemos juntos lá, né? Muitos deles lá. Olha aí. Eu fui membro de Botafogo, da igreja, nós fomos membros de Botafogo, fui lá, Tem uma toquei lá com os jovens lá. Como é que é o nome? É o Calel, toquei com eles. Eles me chamavam de Jovem Master, cara. Olha só, jovem sênior. Pode um troço desse? Que absurdo. Não, que nada, era legal. Eles eram gente boa, morria de rir com essa história. Demais, né? Joab, Sulamita, uma turma muito especial. Toquei lá com eles lá, quando a gente foi membro de lá da igreja de lá, e foi bem legal. A Clara, conheço de lá, né? Quando eu cheguei lá, quem era o regente lá era o Rigoberto. Rigoberto Moraes. Rigoberto. Nós fez um trabalho maravilhoso fizemos uma amizade boa com ele, Aliás, eu perdi o contato com ele. Se você tiver, depois você me der, por favor. Rapaz, faz tempo que eu não faço contato com ele. Perdi o contato com ele. E logo depois que a gente chegou, era ele saiu, chegou o Rodrigo. Rodrigo Afonso. Que veio da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. E nós conversamos muito, nos tornamos amigos. Ele foi meu professor no seminário. É mesmo? Rodrigo foi. Tremendo maestro. Ele me incentivou muito. Tremendo violonista, tremendo guitarrista, um dos melhores que eu já conheci. Nós fizemos tocamos num culto lá em Botafogo, né? Eu me senti super honrado, né? Eu no baixo, ele na guitarra. Falei, caraca, eu tocando com o cara. A gente foi contemporâneo de faculdade e ele já era um aluno assim muito destacado. Ele me deu muita força para essa história de seminário. Foi para a Alemanha, fez uma carreira brilhante. Ele está lá ainda? Eu nem tenho mais notícia, mas a última notícia que eu tive, ele estava estabelecido. Estava lá, né? E um cara que merece tudo isso que ele conseguiu. E ele foi muito importante, ele me deu assim uma força muito grande para entrar no seminário. Também. Tranquilo. E a Clara eu acabei conhecendo também, que logo depois a Clara entrou lá para ser pianista, né? Sim, eu não sei nem se lembra de mim, Clara, mas a gente foi de lá um tempo. Clarinha, se estiver assistindo a gente, beijo bem carinhoso para você. Ela é muito querida e ela figura no primeiro episódio dessa nossa série. Foi um sucesso, um bate-papo maravilhoso. Aliás, tem que marcar para você voltar, Clarinha, porque o papo rendeu, que foi uma maravilha e ficou assim desejoso por continuar. Mas vem cá, eu entendi que você nasceu nesse ambiente tremendamente musical e fecundo e que era ao mesmo tempo um ambiente eclesial e que ali você começou a desenvolver suas capacidades de forma bastante empírica, já acompanhando a mamãe, participando ali dos ensaios do coro. E eu sei que você desenvolveu muito bem essas habilidades, mas eu fiquei com uma dúvida. Em algum momento desse processo, teve uma formação, digamos, de conservatório? Você passou por uma sala de aula de música? Teve, porque no nosso meio tem gente que assimila tudo empiricamente e é isso mesmo. E tem outros que não, que vão lá para a sala de aula. Sim. Você passa por essa vivência? Eu passei por essa vivência, sim, porque foi assim, aquele momento da adolescência, né? Então tudo foi igreja, tudo sempre tocando grupo lá de louvor e tal, não sei o que, igreja. Aí teve aquele momento da adolescência, né? Não quero mais isso, vou sair da igreja, sabe aquelas coisas de adolescente, né? E vou ver o mundo, ver o mundo. Aí comecei a tocar aqui, tocar lá, tocar aqui, tocar lá. E sempre no violão. Esse tocar aqui, tocar lá, que ambientes eram esses? Pode falar sem problema. Não, assim, tocando a princípio. Música profana, música popular. A princípio foi grupo mesmo, sabe? Grupos musicais. Eu toquei heavy metal. É mesmo? Eu não sei se você conheceu, que tinha ali do lado do. Ali no Rio Sul tinha o grupo Caverna, era um grupo Caverna. Não. Era um clube que só tocava heavy metal. Eu toquei, mas nessa época eu já tocava contrabaixo. Eu descobri o contrabaixo. Me apaixonei, cara. Você então me apaixonei, multi-instrumentista, hein? Você passou pelo violão, pelo contrabaixo, pelo piano. E aí, assim, eu comecei a tocar nesses grupos, né? Rapaz, olha só, vou te cantar uma agora que é boa. Eu não me lembro os anos direito, cara, mas assim, 80 e pouco, tinha uma rádio chamada Rádio Fluminense. A Rádio Rock. Ficou famosa. Então teve um momento lá que ela fez um festival, uma amostra desses grupos novos no Circo Voador. Então tocou lá Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha, não sei o que lá, seus miquinhos, não tinha um grupo, não sei o que lá. João Pencas, seus miquinhos, e eu tava lá no Calibre 38, tocando com os caras lá, né? Toquei lá, foi legal, Circo Voador, bacana. Eu falei, bom, agora minha carreira musical vai embora. Nada. Não foi. Aí eu fui tocar, não sei com onde, agora eu tô na boa. Nada. Deus tinha outro plano pra você, né?
Aí foi nessa época que começou a ficar muito profissional a coisa, que eu senti essa necessidade de ter uma coisa mais fundamentos teóricos, né? Sim. Vou falar isso assim. Aí eu entrei pro Vila Lobos. Escola de música Vila Lobos. Fiz Vila Lobos ali lá. na Ramalho de Ortigão. Isso, fiz Vila Lobos lá. E na época eu não sabia tocar nenhum instrumento de sopro, eu fiz trompete lá. Eu queria aprender um instrumento de sopro. É muito instrumentista mesmo. Eu queria aprender Você pegou um instrumento difícil, hein? É difícil. Só para pegar aquela embocadura. Eu confesso que agora está um pouquinho enferrujado, mas ainda toca? Tá um pouquinho enferrujado. Ele tá lá encostadinho lá, de vez em quando ele olha pra mim, pisca o olho, eu falo com ele. Mas já usou isso na igreja? Na igreja não. Cara, não, tem um assim, potencial. Muito legal, também concordo, concordo. E eu aprendi e me formei no Vila Lobos. E foi muito engraçado, o Vila Lobos foi muito engraçado, cara, que eu descobri que aquilo que eu fazia tinha nome. Eu não sabia que aquelas coisas tinham nome, cara. Pegou tudo empiricamente. E no Vila Lobos que eu descobri que existia. Isso daqui é uma sétima aumentada. Aí arrumou as ideias. Isso aqui é uma quinta diminuta. Olha só, isso tem nome. Achei tão legal, cara, aquilo, né? Falei, agora eu vou conversar com os caras de igual para igual, né? Porque começou a surgir essa necessidade, né? Que os caras conversavam comigo, faz uma quinta maior aí. Eu não sabia, assim, de nome eu não sabia o que era, né? Mas quando o cara tocava lá, eu falei, tá. É isso aqui. Aí no Vila Lobos eu vi isso, sabe? Que legal, aquilo que eu já fazia tem nome, que bacana. E isso me desenvolveu, isso foi muito legal. E a outra coisa também foi ler partitura. Sim. Né? Porque até então sabia cifra. Cifra para mim tá no sangue, sem problema nenhum. Mas a partitura, como é que é esse negócio aqui? E no Vila Lobos isso foi acontecendo, fui aprendendo. Aí foi legal, porque a partir daí o que acontece? Aí eu começo a cutucar lá o piano, uma bateria, uma guitarra. Bateria também. Cara, porque assim, eu tomei uma decisão, revelando que foi assim. Eu não sou baterista, não sou guitarrista, não sou pianista, mas eu sei tocar piano, sei tocar bateria, sei tocar. Então, assim, hoje na igreja, por exemplo, isso é bom essa para mim, porque falta alguém, no grupo dos meninos, faltava alguém, eu tô lá, sabe? Eu decidi isso, sabe? Sim. Eu não sei nada, mas eu consigo fazer alguma coisa, tá? Então, assim, ensaio do coral, vou lá, toco, tá, não tem problema nenhum. Durante muito tempo na Tijuca eu tocava lá, no órgão lá, tá? Inclusive uma vez você chegou lá, você lembra disso? Tinha uma reunião do conselho lá, eu tava lá, toca aí pra mim, tá? Isso, eu me lembro. Então, é isso. Então, assim, o baterista faltou, vou lá, ensino. E assim, eu sei ensinar essas coisas, sabe? Eu sei ensinar, eu sei como é que faz pra tocar. É um dom especial. Porque saber executar é uma coisa, saber ensinar é uma outra porque história. Porque às vezes tem pessoa que fala assim, mas para você ensinar você tem que saber tocar. Eu até acho que tem a ver, Sim. Mas não é impossível, sabe? Eu consigo ensinar sem saber tocar. Eu não sei se isso é coisa minha ou se as pessoas conseguem fazer isso, mas é isso, sabe? Eu não sou baterista não, mas eu sei ensinar, sei como é que faz, eu sei como é que funciona a questão. Né? Agora há pouco, até aconteceu agora há pouco tempo, né? Não tinha nenhum baterista lá nos jovens, não tinha ninguém. Quem quer aprender bateria? Quem quer aprender bateria? A menina lá, eu quero. Você quer? Senta aí. Poxa, eu fico tão orgulhoso que hoje ela toca. Que graça. Olha lá, fico, meu Deus, minha filhinha do coração. Muito legal, cara. Muito legal. Então é isso. Dei um tapa aqui, que foi mal aqui. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo que ninguém corta nada. Então foi isso. Aí eu comecei assim. Também tem isso, né? Eu achava meio que de família também, né? Eu tinha um tio chamado Paulo Lúcio, que ele era assim. Ele não sabia tocar flauta transversa. Dava para ele, domingo ele estava lá tocando. O cara era danado, cara. Era outro também que eu admirava muito, assim, né? Então, assim, aí eu decidi fazer isso. Juntava a família, dava uma orquestra, né? O coral com certeza, tá? Coral com certeza dá. Toda vez tem. Mas aí eu acabei fazendo isso. Eu toco um pouco de piano, toco um pouco de contrabaixo. Contrabaixo é meu instrumento do coração, tá? Sim. Esse é meu instrumento do coração. E eu toquei muito na noite, sabe? Essas casas todas eu toquei, sabe? Na noite. Mas sempre nesse gênero de heavy metal? Não. Isso aí foi uma fase. E depois toquei na noite o que se toca na noite. Música popular. Tanto violão, voz, em barzinho, esse tipo de coisa. Né? Como eu tive um grupo de baile, né? Com outras pessoas. A gente teve um banda grupo. de baile, né? Banda assim de que o pessoal chama.
tinha uma Kombi com o instrumental todo, aparelhagem, a gente ia, voltava. Que é uma outra sabe? coisa que está sumindo, não é? Eu tenho essa impressão. Você sabe que a gente vai aos restaurantes, em geral tem um DJ lá, não, ou um cara com teclado que faz tudo. Você sabe que não? Eu tenho andado, a gente tem um cachorro, né? Então eu ando muito ali pela... Você mora na Tijuca? Moro no Andaraí. Ah, no Andaraí. No Andaraí. Grande Tijuca, digamos dizem assim. que é a Grande Tijuca, exatamente. E a gente anda muito por ali, né, com o cachorro da volta. Eu tenho visto nos restaurantes, nos bares, que não. É mesmo? Que tem pessoal tocando ali ao vivo. Sensação. É bem interessante. O cara chegava com um teclado que faz a percussão e faz bota o microfone e tal, e ele fazia tudo sozinho. Mas acho que tem isso também. Também, Também. Eu acho que tem isso também. Mas eu tenho percebido isso, cara, que tem acontecido. Mas teve uma hora que essa fase aí passou. E como é que foi Da isso? minha fase, nessa hora assim. Então, aí eu toquei pra cá, toquei pra lá, na noite. E você falou, minha carreira agora decolou e tal. Nada, rapaz, não acontecia nada. Eu tava sempre no lugar certo, na hora certa, não acontecia nada. Falei, pô, bom, vamos lá, vamos continuar. Aí o que acontece? Só um parentezinho, essa coisa de tocar na noite é bem legal, cara, é bem legal. Te dá um traquejo, cara, te dá uma sacação, assim, porque o que acontece? Eu tocava por noite, sei lá, 100, 120 músicas por noite. Sim, imagina. E era assim, era rock, era pagode, era bolero. São muitos gêneros, né? E aí você fala assim, cara, como é que é isso aqui? Então assim, porque cada estilo de música... O instrumento, aquele instrumento especial, ele tem uma função. Sim. Não é a mesma coisa. Sim. Né? Então a bateria que toca um reggae é diferente da bateria que toca um samba, que toca um rock. Né? Um contrabaixo, um teclado e assim vai. Então isso te dá me deu pelo menos uma vivência muito legal, sabe, de estar tocando na noite. Aí você perceber esses detalhes, você vê, pô, aqui tem que ser assim. E eu tenho um negócio assim meio chato, né? Que eu gosto que fique legalzinho o negócio, né? Aí, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado e tal, não sei o que, sabe? E isso foi legal para mim, assim, foi muito bacana, porque eu comecei a perceber melhor essas coisas, consegui perceber, não, aqui é assim, aqui precisa ser assado, aqui o teclado, né, tem que fazer assim, esse assado, sabe? Entendi. E isso foi para mim foi muito interessante. É isso que você está falando, me abre uma janela, mas eu quero deixar aquela minha pergunta ainda em suspense, né? Como é que essa fase termina e você vai ingressando na fase, digamos, mais propriamente eclesial. Mas é que você está falando uma coisa que dialoga com a realidade da música na igreja. Hoje, você vai a uma igreja e tem lá uma banda tocando, eles não tocam um só gênero, porque o nosso repertório de música litúrgica hoje em dia contempla baladas, contempla às vezes até sambas, contempla reggae. Eu ouço de tudo a garotada tocando. As letras são letras sacras, mas os ritmos são ritmos da música popular. E nessa vivência aí você dialogou com um montão de ritmos. Isso te dá um traquejo que enriquece a sua experiência eclesial. Quer dizer, ali você reuniu ferramentas que para a sua vivência na igreja foram muito úteis. Né? Muito. E está sendo. Inclusive essa passagem por diferentes instrumentos. Porque lá no grupo musical da sua igreja, eventualmente, imagino que você atue com um grupo de instrumentistas, você entende um pouco das demandas do baterista, das demandas do tecladista, das demandas do violonista. Isso faz de você também uma peça importante para conectar todo mundo. Exatamente. Né? E tem essa coisa, por causa disso, eu acabo me afastando para poder ver de longe, né? Então, assim, eu não vou lá tocar o violão. Eu deixo alguém tocar para de longe poder entender o que está acontecendo. Dirigir e equalizar melhor todo mundo, e né? E você que falou, é bem isso mesmo, sabe? Dar essa vivência mesmo, esse traquejo de você perceber esse tipo de coisa, né? Aqui precisa ser assim, ali precisa ser assado e tal. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade. É porque passa por uma coisa que eu sempre penso, que é o seguinte: o sujeito que vai, por exemplo, reger um coro, se ele não foi um coralista, não viveu intensamente a realidade de coralista, ele não vai ser um bom regente, porque ele não vai entender as demandas do coralista, né? Ou um maestro de orquestra que nunca sentou num banco da orquestra para tocar, ele não tem como entender as demandas de quem está ali. Então, acho que um bom músico de banda, que vai dirigir uma banda mais ainda, ele tem que ter essa experiência, né? E de uma certa forma você logrou isso em todas essas vivências, né? E essa história minha é bem assim, né? Tem pouca coisa
como é que eu vou falar? De escola, né? Tem um nome para isso, como é que eu esqueci o nome aqui? Formação de conservatório, formação uma coisa de acadêmica. Escola, é uma acadêmica. Tem pouca coisa de acadêmico, assim. É muito isso que você está falando, sabe? Essa vivência, essa coisa... Mas esse papel da academia não foi desprezível. Não, foi importante. Não, foi importante, certo? E vai ser daqui a pouco, a gente vai chegar lá, essa história que você estava perguntando. Teve uma coisa que, na minha vivência de conservatório, de academia, foi importante, não sei se isso foi para você, mas é uma coisa que eu só percebi lá. Quando eu comecei a estudar música, foi como você, de uma forma empírica e pegando dicas de um e de outro. Mas aí eu chego na escola de música, eu tô convivendo com um montão de gente que tá ali fazendo aula comigo de história da música, de leitura escrita musical, mas o cara tá estudando oboé, o outro tá estudando clarinete, instrumentos que eu nem imaginava como funcionavam, ou como soavam, e tinha gente ali lidando com tudo isso. Então, lidar com esses outros alunos, com esses outros fazeres musicais, para mim foi tremendamente provocativo. Aquilo me abriu um leque, assim, um horizonte que eu não via verdade, antes. Não, isso tá verdade. Isso aconteceu essa com experiência você? eu tive lá no Vila Lobos, isso Na que você Vila está falando, Lobos. porque é isso mesmo. E lá tinha, lá no último andar, tinha a lanchonete. Então, no intervalo, todo mundo ia pra lá. Batia papo. Cara, batia papo, um toca o seu instrumento, toca outro, e você fica ali vivendo aquilo. É isso mesmo que você falou. Caramba. Aí um dia eu fui assim, pô, Quer dizer, você não cresce só na sala de aula. Tem essa coisa. Nessa convivência, né? E você conversa com o cara que toca, sei lá, cello. Ele tem uma visão que não é a mesma tua que toca trompete. Mas a visão, elas se completam. É interessante também isso, né? Quer dizer, eu estou olhando para o meu instrumento, sei que o meu instrumento faz isso, faz aquilo, chega até aqui. E ele também, e a gente se completa. Então, até mesmo coisas... leque de compositores e tal. O cara do violoncelo dialoga com um monte de caras que o sujeito do violão talvez nem nunca tenha ouvido falar. Exatamente, é isso mesmo, é isso aí. E isso é legal, isso realmente aconteceu. E teve até uma vez lá que eu falei, deixa eu ver se eu consigo tocar esse cello aí. Eu falei pro menino, aqui tinha isso também. Às vezes a gente se trocava os instrumentos. Deixa eu mexer nisso aí. Deixa eu mexer nisso aí, exatamente isso. Rapaz, você sabe que esse movimento aqui e aqui eu não consegui de jeito nenhum, cara. Coordenar, né? Caramba, cara. Esquisito, né? Esquisito. Pra mim foi muito esquisito. Então são essas experiências que são bem interessantes, que você tocou bem no assunto, é verdade. Eu acho que isso é tremendamente fecundo, sabe? E ali, de repente, você até se desperta para um instrumento que você não conhecia e vira amor à primeira vista. É verdade. Né? Aliás, parece que no Vila Lobos agora é assim, né? Você faz o primeiro período, você conhece todos os instrumentos, que na época que eu estudei lá não era assim não, você dizia qual que você queria aprender. Mas parece que agora é assim, né? Você conhece todos os instrumentos e no segundo período você escolhe o que você quer. Porque na realidade que a gente vive no Brasil, em que a música, digamos, mais séria, ela está praticamente relegada a uma elite que tem acesso a isso. Eu acho que um garoto de 14 anos que chega num conservatório, talvez nem saiba o que é um oboé. Com certeza. E aí, de repente, ele vê o instrumento, ouve sendo tocado, ele tem a chance de se encantar com aquilo. Um cravo, um órgão. Né? Na maioria dos lugares onde eu vejo falando de órgão, as pessoas imaginam um teclado. Um teclado da Yamaha, como esse que você compra em qualquer loja. Não sabe que é um outro instrumento, né? Que tem certas peculiaridades. Cravo é um tempero. Cravo, então, né? E eu tô só falando de alguns instrumentos. Então, eu acho que essa experiência do conservatório, nesses moldes que você está dizendo, ela é muito é muito rica, é muito fecunda. Para mim foi muito legal mesmo. Para mim foi realmente isso que você está falando mesmo. Eu lembro que quando eu era garoto ainda, estava começando a me aproximar da música da igreja, tinha uma história de um sujeito que tocava antes de mim, que tocava banjo. Cara, eu acho que eu nunca nem vi um banjo, mas eu durante um tempo, eu tocava o cavaquinho, cara. Você toca ainda? E eu acho que eu toco cavaquinho. Não é o meu instrumento primeiro, mas eu toco, eu gosto de tocar. Também toco também. Eu nunca tinha visto em igreja nenhuma ninguém tocando cavaquinho. Por que não podia ter o cavaquinho no grupo musical da igreja, né? Por que não, né? É verdade. Bom, a turma que nos antecedeu, sei que o pessoal lá dos anos 70 e 80 estava lidando com esse dilema de pó de violão na igreja, né? Pó de violão, né? Bateria era um negócio impensável, né? Eu sou exatamente dessa época. Você é dessa época. Tinha aqui o Rebanhão. Rebanhão. A gente lá na Tijuca achava o máximo vocês aqui de Copacabana. Vocês eram os irmãos Tem um ricos. Rebanhão, Vocês eram os irmãos ricos. É verdade. E eu sou dessa época assim. E essa garotada de hoje não sabe a luta que foi. A luta, essa palavra boa mesmo. Para ganhar esse espaço. Para ganhar esse espaço.
Eu me lembro lá na igreja, lá, a gente lá lutando. Não, a gente quer uma bateria. Nem pensar. Mas a gente insistiu tanto, reverendo, que o conselheiro falou assim, então tá, vocês se virem e comprem uma bateria. Não é que a gente falou e comprou mesmo? Compramos, é uma bateria velha, fizemos o tudo, limpamos ela, botamos tudo direitinho, beleza, tá aqui. Quem é que toca agora? Não tinha ninguém para tocar. Olha aí. Aí surgiu aquela coisa de novo que eu contei aqui de uma menina que conseguiu naquela época. Quem quer tocar aí? Quem quer tocar? Aí um menino lá, amigo nosso, eu gosto de bateria, senta aí, vamos aprender. Eu ensinei para ele e tocou com a gente. Olha aí. E era dessa época mesmo. Então assim, tá, já que vocês conseguiram, só pode no culto jovem e no salão de baixo. Templo nem pensar. E a gente eu vivi essa época daí, sabe? Dessa coisa toda, que hoje eu entendo muito bem. Eu entendo muito bem. Uma coisa que soava subversiva. Eu entendo muito bem. Se eu fosse presbítero... Podia ser escancarado, tinha que ser meio escondido. Exatamente. E eu fui dessa época aí, dessa coisa... Agora, hoje a gente vive um efeito reverso, né? A gente dificilmente encontra uma igreja onde não tem pelo menos um violão. Tem. Exatamente. Uma bateria costuma ter também. Difícil agora você encontrar um órgão ou você encontrar um coro, tá ficando cada vez mais difícil, verdade. De gente que aprecia esse fazer musical, ele tá ficando cada vez mais obsoleto, né? A gente aqui em Copacabana tem uma liturgia super tradicional, né? O culto matutino da igreja é marcado por isso, dialogando com os inários, tem um órgão, tem um coro, e eu vejo que para o público de hoje, isso parece cada vez mais exótico. É como se fosse uma coisa de museu, sabe? E é engraçado, porque o culto para nós é tão cheio de vida, comunica com tanta eloquência, mas eu sei que está se tornando uma coisa mais escassa. A Igreja da Tijuca trabalha com esse repertório, com essa linguagem. Mas eu vejo que ela também dialoga um pouco com a outra e consegue fazer uma tremenda fusão de ambas. Como, por exemplo, no caso em que eu estive lá e o coro cantou música acompanhado de violão. Teve até uma escaleta, se eu não estou enganado. Como é que é isso? É parte de uma intenção de justamente fazer uma sinergia entre esses dois tipos de fazer musical, o fazer da música popular e o da música mais séria, mais erudita, como queiram dizer. É isso? A intenção é essa? Ou é uma coisa espontânea, não é planejada? Como é que é isso? Espontânea. É espontânea? E parte de quem? Parte de você? Isso. É isso. É um reflexo da sua própria vivência. Porque é isso que a gente até comentou agora há pouco. Porque você nasce nesse ambiente da música coral, mas você também ganha lastro na esfera da música popular. Você resulta um pouco da fusão disso tudo. Isso, exatamente isso aí. Porque essa coisa desse ambiente coral, essa coisa, marcou bem. Né? E depois eu vou fazer essa outra coisa, que também marca bem, que me traz riqueza assim, né? Aí isso tudo se mistura aqui. Então, assim, eu hoje não tenho nenhum problema de tocar um violão, de tocar um órgão, de cantar uma música chamada erudita, de cantar uma música popular. Não tenho problema com isso. A gente consegue recentemente vocês fizeram 7 últimas palavras de Cristo, Theodore Dubois. O troço, né? Mas no culto chegaram a cantar uma música que o pessoal batia palma para acompanhar. É isso mesmo. São duas coisas bem diferentes. E antes do Dubois, a gente fez, sei lá, um Natal Bem Brasileiro, que só música brasileira. Então, é isso. Assim, para mim, isso não tem problema nenhum. Eu acho que isso tudo é válido, acho que tudo é instrumento mesmo, sabe? Para levar o evangelho. E aí a gente entra naquele assunto que você queria saber. Como é que foi essa guinada, né? Bom, eu fiquei com esse assunto pendurado, vamos voltar. Porque eu falei agora isso aqui, me lembrou disso. Então, assim, o que acontece com essa história toda? Aí eu tenho que contar um pedacinho rápido. A minha esposa até falou assim... Não precisa ser muito rápido, não. Pode ficar tranquilo. Não, porque minha esposa falou assim, tu não vai ficar contando nossa história lá, né? Eu falei, não, eu vou falar rápido. Poupa aqueles detalhes. Os detalhes. Porque ela tem muito a ver com isso. Eu preciso falar sobre isso para ela entender. Também é musicista, não? Não. Então, assim... Ela é normal. Isso não. Ela é uma pessoa... isso. Ela é uma pessoa normal, isso mesmo. Então, o que acontece? Eu estou nessa coisa aí, né? De tocar por aí, isso aqui, ó. Aí eu conheço minha esposa, tá? E aí tem toda uma história aí, que eu não vou entrar em detalhes, assim, não preciso contar porque nem é esse assunto, mas assim, por causa dela,
Ela morava bem de frente da igreja presbiteriana de Botafogo. Olha. Bem de frente. Na Rua da Passagem Rua da mesmo. Passagem, ali de frente. E na época o reverendo Miguel, né, de lá, companheiro lá da Tijuca, o Vitor, presbítero Vitor, né, tal, eles sempre me chamaram. Pô, volta pra igreja, pô, vai lá visitar a gente. Vitor Camarinha? Camarinha, meu Querido, meu amigo de infância. E eu sempre falei assim, pô, vou lá em Botafogo, nada, longe pra caramba, moro na Tijuca. Aí até eu conheço minha esposa, a gente começa a namorar. E eu ia na casa dela, eu olhava a igreja lá e falava assim, pô, tá aqui de frente, né? Pô, chato isso. Resumindo, um dia eu convidei para ir na igreja, ela não era crente, não tinha nada a ver com a igreja, ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Primeira vez que ela entrou na igreja evangélica foi comigo. E a partir daí, reverendo, ela começou a frequentar ali a igreja com o reverendo Miguel e tal, e eu percebi de perto, eu vi o poder de Deus na vida daquela mulher, cara, sabe? Ela que não era crente, que não tinha nada a ver com isso, não tinha nada com igreja, e Deus foi transformando a vida dela de tal maneira que eu tive de cair de joelhos, pedir perdão e falar, Deus, eu estou voltando para casa outra vez. Sabe, porque tudo que eu estou vendo que está acontecendo aqui, Tu é poderoso. Então, assim, sabe, eu tenho que voltar. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu falei assim, tá, vou voltar. Mas e aí? Aí assim, né, aquela história, né? Cara, olha só, eu fiz você aprender isso tudo aí. O que tu vai fazer com isso? Eu falei, pô, vou usar na igreja tudo que eu aprendi, cara. Tudo isso que eu vivi aqui. Eu me sinto meio Moisés, assim, tipo, vocês que aprendeu um monte de coisa, não, brincadeira, nada de Moisés, não, sou eu, tá, brincadeira. Mas assim, não é. É outro patriarca. É, isso mesmo. E aí eu falei assim, pô, sabe, é isso que eu vou fazer, eu vou aprender tudo que eu tinha tudo que eu aprendi, vou colocar a serviço de Deus, né? E nessa época, foi justamente na época que a gente estava na igreja de Botafogo, foi nessa época que eu conheci o Rodrigo, Afonso, e conversando com ele falou, cara, ele estava lá no seminário, né? Tem um seminário, tal, não sei o quê, tal, e ele foi muito legal, ele deu uma força e tal, e eu fui lá, uma vez eu fui até assistir uma aula dele, para ver como é que era, né? Seminário Batista do Sul, exatamente, Zé Gesina ali, né? E lá eu fiz todo o seminário lá. Fiz todo o curso lá, sou formado lá. Super né? tradicional. Super tradicional. E ministro de música, né? Me formei ministro de música. É muito interessante que primeiro vem o ministro, depois vem a música, né? É o ministro que fala através da música. Então isso me tocou muito, sabe, reverendo? E aí foi a guinada toda da minha vida. E graças a Deus por isso, sabe? Graças a Deus por isso. Eu tive muitos colegas que foram formados pelo Seminário Batista do Sul no curso de música sacra, são músicos excepcionalmente talentosos. E lá muito legal, foi uma experiência assim muito, muito bacana, porque isso eu entendi muito bem essa coisa, sabe? A música a serviço do Evangelho, sabe? Eu entendi muito bem isso, eu aprendi muito bem, e foi um curso muito bacana, porque assim, eu tive aula de teologia mesmo, né? Tive aula de música mesmo, sabe? Estela Júnior foi minha professora, né? Que hoje trabalha lá em Botafogo. Botafogo, exatamente. Exatamente. Tremenda compositora, achei ela foi uma pessoa muito bacana na minha vida também, essas aulas, eu aprendi muita coisa lá, foi muito bacana, tive aulas mesmo de música, mesmo de fazer solfejo, de estudar fuga, isso sabe? Foi depois de Vila Lobos. Isso foi muito depois, eu era muito depois de Vila Lobos, exatamente. E foi muito legal isso, né? Então hoje eu tenho muito essa realidade na minha vida, tenho muito essa certeza, sabe? Primeiro o ministro, depois a música, tá? Então assim, eu sempre falo para os meus coralistas, sabe? Esse coral é para levar o evangelho. A música vem em segundo lugar, tá? É importante, sim, a gente tem que ensaiar, sim, tem que cantar afinado, sim, porque o instrumento tem que ser bem usado, tá? Mas a gente está aqui principalmente por causa disso, para levar o evangelho. Não é para mostrar nossa voz bonita, não é para mostrar nosso desenrolar, não é isso. É para mostrar o evangelho. Tá, essa é a nossa função principal. O dia que a gente parar de cantar e as pessoas falarem assim, poxa, que mensagem bacana, a gente fez o certo. A gente fez o certo. Se falar assim, pô, que voz linda,
Eu falo isso para eles, sabe, reverendo, eu nem sei se eu estou muito certo, nem sei se é assim que faz, mas é isso que meu coração diz, é isso que eu falo para eles, sabe? E eu brinco muito com eles. O que está escrito na Bíblia? Jesus procura o quê? Verdadeiros cantores? É isso que está escrito lá? Não, são verdadeiros adoradores. E é isso que a gente precisa nesse coral aqui da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Verdadeiros adoradores. E eu procuro trabalhar muito isso com eles, sabe? Aí tem aquelas dificuldades, né, dos coralistas, né? A gente lidar com pessoas. Sim. E aí vem o ministro na frente. Graças a Deus por isso, sabe? E aí tem que fazer uma menção honrosa à minha esposa, sabe? Que ela é secretária do coral e ela me ajuda muito nessa situação. Então, assim, as pessoas são pessoas que estão ali. Elas são importantes, elas são mais importantes do que a música. O coro é um pequeno rebanho. É um pequeno rebanho, exatamente. Você falou bem. E ele é um tremendo microcosmos, né? Ali você tem... Ali tem de tudo. É um reflexo de toda a comunidade do entorno. Verdade. Né? E a gente lidar com essas pessoas, né? A minha esposa brinca muito comigo. Essa foi a vinha que Deus botou na tua vida, que às vezes eu reclamo, né? Às vezes eu reclamo, eu sou humano. Aí tem uns... Mas que coisa... Essa foi a ovelhinha que Deus botou na sua vida. Eu falei, é verdade, vamos com calma, vamos resolver isso aí. Hoje são quantos trabalhos musicais que temos na Igreja da Tijuca? Além do coro Júlio de Oliveira, eu sei que tem o coro Julinho. Isso. O que mais que rola então, lá? Depois da pandemia ficou meio... Descontinuou um pouco. Descontinuou um pouco, Hoje a gente tem o coro, né, principal e o Julinho. A gente tinha antes... a gente tinha antes o coral da SAF também, né? Tinha também mas aí, com essa história da pandemia, desestruturou um pouco. A gente está conversando aí. Vamos ver se a gente consegue voltar com ele, tá? E você conta lá com uma pianista super talentosa, Poxa, né? Rapaz. Eu tenho observado. Fala um pouco da Anne. Então, como é que é o trabalho dela? Então, o que acontece? Desde que eu entrei lá, em 2013 entrei lá, eu fui assim o responsável por toda a música da igreja. Então eram 3 corais. Tinha a banda dos jovens, tinha o coro, eu tocava Tinha 3 corais. 3 corais. Porque tinha o coro da SAF. Da SAF, isso. E tinha a banda dos jovens também. Essa banda não está funcionando? Depois da pandemia. Os meninos, cada um por um lado, se dispersaram. Estamos fazendo força agora, tá? A Anne está ajudando, eu vou chegar lá, vou ajudar lá. Então, assim, eu fazia isso tudo. Tocava nos cultos, tocava no culto de quarta-feira, trabalhava a música toda e tal. Isso começou a ficar muito... Como é que essa variedade de grupos se distribuía na liturgia? Coro e banda participam do mesmo serviço litúrgico? Ou você tem um culto que é com coro, outro que é com banda? Como é que é isso? Isso, é mais ou menos aquela história que tem acontecido, né? Culto de manhã, uma coisa mais tradicional. Entendi. Tem 2 linguagens mesmo. Isso. Os meninos tocavam mais à noite mesmo. Que a gente teve aqui, por exemplo, na entrevista com a Rafaela Teodoro, ela contando um relato interessante, que lá eles só têm um serviço de culto e... Lá eles buscam ser tradicionais, no sentido de trabalhar com o inário novo cântico, um repertório mais propriamente presbiteriano, mas os músicos de que ela dispõe tocam instrumentos populares. Ela tem um saxofone, ela tem um violão e tal. Então eles fazem esse repertório do inário, mas elas fazem com banda. E aí os 2 universos legal. caminham juntos ali, né? E a gente faz isso também, sabe? Também faz. A gente também tem essa coisa também de botar bateria junto, de botar... Teve uma vez que a gente foi tocar em Botafogo. O coral foi cantar em Botafogo, né? E nós cantamos... Maravilhosa Graça, com baixo, bateria, teclado, ficou muito legal, ficou muito maneiro, Mas é isso, né? Eu vejo que é possível, sabe? Então a gente vai fazendo, vai colocando e você gosta dessa fusão? Eu gosto, acho legal. Tem um viés, digamos, mais conservador e tradicionalista que não gosta. Não, acho legal. E o que eu acho mais legal do que isso é o que eu estava falando agora há pouco, sabe? Quando eu vejo lá a alegria do menino que está tocando aquele contrabaixo, sabe? Eu falo assim, valeu a pena, sabe? Quando eu vejo a alegria do coral cantando, maravilhosa graça, eu falei, cara... Essas aulas que você ministrou lá, você mencionou a menina que tocou bateria, isso foram ações pontuais ou a igreja tem
uma espécie de um curso de música ou algo desse tipo? Tem algum projeto assim? No início nós tentamos sim, tinha um projeto sim, nós começamos até, tinha aula de iniciação musical para criança, que eu dava lá, tinha aula de canto, minha prima fazia, tinha essas aulas de violão e tal. Mas na Tijuca não. Eu tive essa experiência em outras igrejas. Tá? Sim. Porque aquela história, o seminário era seminário batista. É um seminário batista. Um seminário batista. Então, assim, o campo de trabalho era muito batista. Era mais fácil, né? E eu trabalhei em algumas igrejas batistas. Pela primeira vez eu trabalhei na igreja presbiteriana, que é agora. Sim, mas antes você já tinha essa vivência. Igreja batista. Eu trabalhei em igreja batista. Aprendeu muito nessas vivências? Coisas que funcionam nas igrejas batistas que a gente poderia aplicar na nossa denominação? Você traz essa bagagem? Assim, existem coisas que é muito diferente? A estrutura, enfim. Tem uma diferença, sim, mas eu acho que a diferença é mais assim. Como é que fala? De imaginação, não é essa palavra que eu quero usar, não. Assim, é a ideia. Eles crescem, o Batista ele cresce com essa ideia que existe um ministro de música, que a música é uma coisa muito importante. Eu acho que na igreja presbiteriana isso não é muito forte, tá? E eu nasci na igreja presbiteriana, acho que eu sei um pouquinho do que eu estou falando, sabe? Existe, tá? É legal, não estou falando isso, mas essa coisa do berço, sabe? É importante, isso aqui é uma coisa importante. Eu trabalhei numa igreja... A música aqui é tão importante quanto lá, só que a gente não reconhece isso da mesma forma. Da mesma forma, exatamente. Para poder investir, inclusive. Né? Isso, porque você vê, na igreja batista, eu trabalhei numa igreja batista que existia o ministro da palavra e o ministro de música. Entendi. Era Ambos são ministros. E era o Rigoberto, que era o ministro de música. Sim. Ele até foi até uma época que me chamou para ajudar ele lá. E aí era a mesma coisa, assim. Então, assim, não estou nem chegando aqui, eu não estou aqui discutindo se isso é certo ou se é errado, não, tá? Mas assim, você tá existe. Como existe essa coisa, né? Essa importância que é dada. Na igreja presbiteriana, é isso que você falou. É importante, sim. O coral é importante, tudo é importante. Que na igreja batista, de repente, não é tão importante um coral. É mesmo? Talvez não seja, sabe? Pelos que eu já vi. Pelo que eu já vi. Poxa, a primeira igreja batista do Rio. Não, aquela lá. Não, aquela lá é bom. Na igreja Itacuruçá, ali na frente do mas é assim, tem igreja batista que não canta hino mais. Né? Então, assim, né? De repente, enfim... A experiência que eu tive é que me levou a falar isso, talvez. Sim. Tá? Mas a igreja... Mas é o que a gente vê na nossa denominação. Exatamente. E na nossa denominação tem uma coisa assim que eu acho... Rapaz, agora eu não sei se eu falo o que eu queria falar, não. Fala que aqui ninguém corta nada, fica tranquilo. Não, esse é o problema, cara. Tô diante do pastor aqui... Brincadeira. Não, mas eu tenho uma... Não, mas assim... Eu vou falar. Mas são percepções, vou falar. Vivências. Porque que acontece? Eu vejo que na igreja presbiteriana, essa coisa da música, eu acho, aí eu vou fazer uma pergunta que eu não tenho certeza, não posso garantir. No seminário que vocês fazem de teologia, de pastor, vocês têm lá aula de música? Não tem. Na nossa grade, digamos, não tem, né? Regular, não. Não. Porque eu vejo muito isso na igreja presbiteriana, sabe? O pastor tomando frente disso. Ai, meu Deus, eu acho que eu vou me queimar. Fala, Rodante, está pensando. Porque assim, eu acho que não deveria ser assim, sabe? Eu acho que tem pessoas preparadas para trabalhar com isso. Sim. Então, eu acho que o pastor, o reverendo, ele devia de lançar a mão dessas pessoas, sabe? Sim. E não tomar para si esse tipo, mesmo porque eu acho que na maioria dos casos não existe essa formação de chegar e falar assim, não, precisa que seja essa música. Eu acho que o pastor tem mais que falar assim, esse é o momento do culto que precisa ser desse jeito. E aí a pessoa responsável pela música vai escolher a música que seja desse jeito na igreja batista. Pelo menos eu tive essas experiências. Entendi. Desse jeito. Quer dizer, né? O pastor tendo um olhar mais dirigido para a liturgia e o músico com um olhar mais voltado para a música propriamente dita. E aí tem que ter um entendimento do que é a música na liturgia, né? E aí a música na liturgia, ela precisa ser uma música preparatória. Ela precisa preparar os corações para entrar em contato com Deus, para se comunicar com Deus, para se preparar para a mensagem. A música tem que ser isso. Eu falo isso também lá para os meus coristas, sabe? Olha só, o nosso papel aqui
É isso, sabe? É tornar o culto agradável a Deus. Eu tenho visto uma coisa, não sei se você observa isso em algumas comunidades, né? É uma certa tendência. Antigamente, minha impressão, funcionava assim. A liturgia tem um momento de adoração e louvor. Aí se escolhia uma música cuja letra dialogasse com essa ideia, adoração e louvor. Pronto, ela preenche aquele momento. Tem outro momento que é o da contrição, da confissão de pecado. Aí você escolhe uma música que tivesse a ver com esse tema. Isso. Agora não, o que você eventualmente vê é, num dado momento da liturgia, tem um espaço só para músicas. E aí entram músicas com variados tipos de letra e de temática, né? Então tem uma música de louvor, tem uma música de ofertório, tem uma música de prece, e tudo ali. Aí o pessoal chama isso de momento de louvor, né? E você sabe o que é pior? Você fica lá uns 40 minutos em pé cantando. Isso, eu não acho legal. E os temas muito variados, né? É curioso isso, né? E lá no seminário a gente aprende isso, sabe? Esses momentos lá. Eu tive fazer essa adequação. Eu tive um período inteiro de como se prepara uma liturgia. Então, liturgia para o falecimento, liturgia para o aniversário, liturgia, sabe? E dentro disso você prepara tanto os textos, né, quanto as músicas. Então, assim, isso é legal, tem que ser desse. Eu acho que tem que ser muito desse jeito. Do culto é uma disciplina da grade de formação no seminário. Mas disciplinas propriamente musicais estavam mais no âmbito do curso de música que foi descontinuado. O Seminário do Rio de Janeiro está tentando reestruturar, inclusive, esse curso e oferecê-lo novamente. Isso daí é uma coisa muito legal que existe. É uma demanda, né? Inclusive, já me boto à disposição, tá? Para cooperar. Para cooperar com isso, porque eu acho muito importante. Porque o que acontece, Reverendo? Eu fiz o curso de música, ministro de música lá da Batista. Mas é claro, lá era um seminário batista. E é claro que os caras vão falar do que o Batista compreende. Sim. Graças a Deus eu tinha toda uma formação presbiteriana. Aliás, eu sofri bullying lá durante 5 anos, tá? Por ser presbiteriano. Você era primo? Já sabe dessa história. Exatamente. Mas eu fico brincando com eles lá. Não sofri, não. Era só brincadeira mesmo. Mas é assim. O Inário que eu conheço muito bem é o Inário Batista. Sim. Porque a gente trabalha ele o tempo todo nas músicas, né? Que por sinal o Inário Batista é um seminário muito interessante. O HCC? HCC. É muito bom, interessante, muito interessante. Bom. A gente trabalha com ele aqui em Copacabana também. Aqui a gente tenta dialogar com diferentes inários. O HCC, o Inário Novo Cântico, o Inário Evangélico, os Salmos Hinos. Eu faço muito isso, mas no coral. Aqui na liturgia a gente trabalha tudo isso. Lá, assim, o máximo que acontece é o inário evangélico, né? Que era o inário que era usado, né? Que é também muito robusto. Também muito legal, muito legal. De atenção. Por isso que eu acho muito legal, muito importante, HCC cara. Tem esse trunfo de trabalhar um repertório mais contemporâneo, né? Muito, muito interessante, muito interessante. Inclusive, eu não sei se você conhece um dos compositores, né, o Ralph Manuel. Eu fiz um curso com ele, né, de pós-graduação, fiz o pós-graduação com ele. É muito legal, muito legal. Algumas coisas lindas. Americanozão, ele, cara, faz uns negócios bacanas. Eu fiz uma pós-graduação com ele, foi bem legal, cara, bem maneiro. Esse repertório que eles trazem com um frescor de contemporaneidade. Bem bacana. É bom para aproveitar e dar uma renovada na liturgia tradicional também. Eu aproveito muito lá no coral. No coral eu aproveito muito. Todo esse trabalho com esses inários que você falou, eu faço isso muito lá no coral. Eu consigo fazer esse tipo de coisa assim. E a aceitação legal. É boa, né? É legal. No coral. Como é que você faz a escolha de repertórios para o seu grupo? Você dialoga com o grupo para ver o que eles estão querendo cantar? Você simplesmente percebe o que é mais necessário e vai fazendo as escolhas sozinho? Como é que é isso? Pois é, muito engraçado isso que você está me perguntando. Porque assim, lá no início, quando a gente começou e tal, né? Eu com aquela pose de ser um cara democrático, tal, né? Perguntei pro coral, né? Vamos cantar o quê? Inclusive até criei uma caixinha de sugestões, né? Botei lá para eles botarem sugestão lá. Resultado dessa experiência. Você que é o regente, você que escolhe. Acabou a democracia, Fim das contas, todo mundo quer um bom ditador. Não é, cara? Aí, resultado, hoje em dia a gente faz desse jeito mesmo. Eu percebo, né, o momento, eu percebo o que está acontecendo.
eu conheço os coristas. E lá eu tenho uma coisa muito interessante, que uma experiência que a gente tem lá, uma realidade, melhor dizendo, que a gente tem lá, que eu não sei se tem em outras igrejas lá. O coral lá muda muito. Muito. Se você ver as fotos dos anos assim, você vai ver que cada foto é praticamente um coral diferente. Né? Então eu tenho essa realidade lá. Então, assim, tem uma música. Essa música já cantou umas 3 vezes, mas eu olho pro coral assim. Mas só um ou dois que recentemente parece que tem crescido. Ou seja, tá saindo menos gente do que entra. Tá saindo menos gente do que entra. Isso é verdade. Isso é verdade. Porém, essa saída e essa entrada aí tem sido uma renovação, sempre tem uma renovação. É impressionante. Retomando aquele assunto da sua pianista, será que passa por aí? Voltando Porque depois que ela entrou, a primeira vez que eu pude ouvir o coral assim, presencialmente foi quando estive lá pregando, a coisa de um mês atrás, foi no aniversário da igreja, né? E eu notei isso, opa, esse coro cresceu. E cresceu assim, não apenas numericamente. Ele estava com uma sonoridade mais consistente, mais robusta. É verdade. Então, é aquilo que eu estava contando, né? Será que isso trouxe um fluxo assim de ânimo? Com certeza, sim, com certeza, você está certo. Porque é aquilo que eu estava falando, né? Eu fazia muitas coisas assim, e chegou um momento que eu não aguentei mais, né? Eu não sou mais nenhum garoto, né? Do ensaio? Como correpetidora, não? Não pela agenda dela. Ela né? Não vai muito bem, no não. No ensaio você conduz tudo no ensaio sozinho conduz do tudo, piano. E aos domingos, que é o dia que ela está lá tocando, aí ela participa do coral. O coral ensaia nas quartas e aos domingos, tá? Aí quando tem assim a cantata, uma coisa assim, a gente também ensaia na sexta-feira. Tá? Mas normalmente quarta e domingo. No domingo que ela participa mais. Tá? Entendi. No domingo ela participa mais. Aí é muito legal, porque eu fico muito mais à vontade. Sim, né? imagina. Já teve tempo de eu tocar reger. É bem complicado. É bem difícil, até brincava com eles lá, que arrumar aquele não boneco, que tem a mãozinha, sabe aquele boneco que tem a mãozinha assim? Eu brincava, eu vou fazer assim. E durante muito tempo aconteceu isso, né? E surgiu um momento, eu já fiz sinal lá. E teve um momento assim que eu não aguentei. Então, fui conversar com o conselho me recebeu muito bem, entendeu o que eu estava passando, então a gente chamou a Anne para tocar lá. E a Anne veio assim, a Anne é uma tremenda pianista, ela é muito, muito boa, muito sagaz, sabe? Muito assim, muito esperta mesmo, legal, ela me ajuda muito, e ela tem tocado lá, tem dado um plus lá tremendo na música, e no coral com certeza, porque eu brinco com ela, Anne, inventa um negócio aí. Aí ela vai, inventa e fica mais assim, então o pessoal se anima mais, eu me animo mais, sabe? E ela traz assim, ela trouxe assim muitas possibilidades, que agora eu tenho essa coisa, né? Eu posso, isso que eu falo, pô, inventa um negócio aí, pô, vamos tentar fazer aquilo, e ela vai, então assim, realmente eu posso falar que no coral, principalmente no coral, assim, e deve ter sido isso que você deve ter percebido. É um diferencial, né? Você deve ter percebido isso que você deve ter percebido, que com ela ali, dessa sustentação, aí o coral fica mais animado, a gente consegue trabalhar melhor as coisas, né? Essa coisa da sonoridade que você está falando, que a gente consegue perceber melhor, porque aí eu fico também mais à vontade, porque eu fico mais concentrado aqui e não me dividindo tanto. Então, assim, foi uma coisa bem, bem legal, cara. Eu trabalhei por alguns anos na Petrobras. A Petrobras, durante uma época, eu não sei como é hoje, ela era a empresa no mundo que mais investia em música coral. Eu vi algumas vezes aqui, que tinha as apresentações corais aqui. E investia em benefício da própria força de trabalho. Quer dizer, cada unidade tinha um coro formado por funcionários, prestadores de serviço e tal. E aquilo redundava em qualidade de vida para eles e só fazia bem a própria empresa. E aí lá a gente tinha um esquema que funcionava assim. Você entrava como um regente novo para inaugurar um trabalho coral dentro de uma certa unidade. No primeiro ano do seu contrato, você estava sozinho. Aí no segundo ano, se você tivesse alcançado as metas estipuladas pela empresa, quer dizer, o coro realizou tantas apresentações, ele conseguiu um certo número de adesões, eles estavam prontos para renovar o contrato com você e abria-se a possibilidade de você agregar um profissional. Aí, em geral, os regentes escolhiam ou um acompanhador, pianista, ou um preparador vocal, né? E olha, esse era um tremendo plus, né? Porque quando você tem um pianista com você, aí você está com as atenções totalmente voltadas para o coro. E aí, num terceiro ano, batendo as metas outra vez, abria-se a possibilidade de uma terceira figura, que era a do preparador vocal.
E poucos conseguiam chegar a essa terceira figura, porque era difícil, mas olha, eu sonhava com esse dia, né? Aqui em Copacabana a gente tem um privilégio, a nossa maestrina, ela é uma cantora lírica, artista do Teatro Municipal, foi professora de canto lá na Unirio, que é a Helen Heinz. Como é que você trabalha esse aspecto na dinâmica do seu trabalho lá? Você trabalha a preparação vocal do grupo? Como é que é a ferramenta que você usa para trabalhar isso, né? Você tem aí uma bagagem de instrumentista, né? Isso é uma tremenda bagagem, mas esse aspecto da parte vocal, ele é difícil de trabalhar. Você tem uma vivência como coralista, ela é que lança a luz sobre tudo isso? Também. Mas também tem a vivência de ter aprendido na escola também. Lá, né? Na escola? Lá no seminário. Ah, olha aí. Lá no seminário, né? Então, assim, tem toda essa coisa, toda essa preparação. Então, assim, tinha disciplinas ligadas a isso lá? Tinha. Eu não sou especialista no assunto, mas eu sei como é que funciona, eu sei como é que a coisa acontece aqui. Então, eu faço esse trabalho também. A gente não tem muito tempo para fazer, tá? Porque os horários e tal, mas a gente procura a questão da respiração, né, do solfejo, vamos dar uma aquecidinha na garganta aí, com calma, fazer uns exercíciozinhos, a gente trabalha esse tipo de coisa assim, tá? Que é importante, isso traz um som melhor para as pessoas, a respiração principalmente, coisa muito importante. E hoje, recebi, tá há pouco tempo lá como no nosso coral, uma menina que é fonoaudióloga. Olha aí. Já estamos conversando, vamos fazer aqui um trabalho, ela topou, estamos pensando nisso, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Então, bacana, né? Você vê que Deus vai levantando, é verdade, né? É verdade. E é muito legal que os coralistas, eles acham legal, eles gostam daquilo, sabe? E a gente consegue... E uma outra coisa que eu trabalho sempre com eles, partitura. Ah, sim, você mexe também com isso. Partitura, negócio de letra não. Sempre partitura na mão deles, e eu de vez em quando dou uma, tá? Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma clave de sol, tá vendo? Essa parte de cima aqui é a voz feminina, essa parte aqui, essa aqui é a clave masculina, e vou falando assim para eles. Da capo, todo mundo já sabe o que é da capo, sabe? Retornelo, já sabem o que é. Aí eu fico brincando com eles, tá vendo? Se vocês forem cantando em todo lugar, já pode, eu já sei aqui, ó, tá? Já sei como é que é. Então eu vou trabalhando aos poucos com isso também, e sempre com partitura, Eu brinco com eles, ó, vocês não sabem que nota é essa que tá aqui, mas você não tá vendo que esse negocinho pretinho tá no mesmo lugar desse outro aqui? Então, quando você cantar essa nota, é para manter essa mesma nota. E é mesmo, está no mesmo lugar. E a gente vai trabalhando aos pouquinhos, isso aqui, tal. Ele já sabe, por exemplo, olhar a partitura e falar, isso aqui é um dó. Porque eu já sei que aquele negócio pretinho com tracinho ali é um dó. E por que você acha que é importante eles manusearem essa ferramenta, a partitura? Como é que você enxerga isso? Então, eu acho legal porque eu acho que é uma vivência a mais. Eu acho que é um dado a mais. Eu acho que também essa coisa de perder esse medo, sabe? Ai, a partitura, ai meu Deus, sabe? Hoje não tem mais isso. As pessoas pegam aquilo simplesmente. E eu acho também que é muito legal essa coisa mesmo de instruir, sabe? De a pessoa saber mais alguma coisa além de só estar ali cantando, sabe? Então, eu também acho legal essa coisa. Então, vou preparando aos pouquinhos, vou falando aos pouquinhos. É um tremendo aprendizado, né? Aos pouquinhos. E eu brinco muito com eles assim, um dia eu vou fazer mestrado, que eu vou anotar isso tudo que vocês fazem aqui, vou botar lá. E é muito interessante, né? Ah, essa nota é gordinha e essa daqui é mais magrinha. Como é que é? Nota gordinha e magrinha? Como é que é isso, né? Mas você entendeu o que é? Entendi. Então, tá bom, vamos nessa, Essas percepções são interessantes. É interessante, né? Interessante, gordinha e magrinha, olha só, cara. E ajuda a desmitificar essa coisa de que para cantar no coro você tem que ter um certo conhecimento, uma certa capacitação. Você sabe que isso eu converso muito com eles, porque é isso mesmo, né, reverendo? Durante muitos anos, muitos séculos, cantar em coral era para pessoas especiais, né? Só as pessoas que tinham altas vozes. Aliás, o mezanino é fruto disso, né? Vamos separar esses caras especiais do povo porque eles cantam demais. E muita gente fica, e a gente fica com esse negócio na cabeça, né? E tem muita gente, sabe, que assim, poxa, eu já ouvi isso. Poxa, sempre quis participar do coral, poxa, mas eu nunca consegui, porque eu não sei cantar. Você sabe louvar? Tu crê em Deus? Então vem aqui ensinar, cantar eu te ensino.
E o cara ficou, sabe? Hoje ele não está mais no coral, a vida já passou, já foi outra coisa, mas até hoje, quando encontra, ele fala dessa experiência, sabe? Que ele cantou no coral, sabe? Ele cantou num coral, cara, sabe? Muito legal. E para mim eu acho assim muito, muito interessante, porque a pessoa vem em primeiro lugar, sabe? Rodão, você já está lá um bocado de tempo, você nasceu num ambiente coral, mas há cerca de 10 anos você dirige um coral efetivamente. Tem um monte de gente assistindo o nosso bate-papo que talvez esteja começando agora a fazer essa atividade que você já faz há tanto tempo. Uma coisa assim que você diria, olha, eu tentei e isso eu tenho certeza que não dá certo. Não vá por aqui. Uma ou mais dicas nesse sentido você poderia dar pra gente? É pra câmera 1 ou câmera 2? Pode falar com a câmera 2. Vamos fazer que nem o Jô Soares, eu falo pra você assim, tá? Legal, pode falar comigo. Assim, realmente, pra mim é difícil uma coisa dessa que você me perguntou, porque sempre foi muito natural, aconteceu sempre assim, muito natural. Tanto é que minha profissão mesmo não é nem músico. Ah, olha aí. Não é, porque... A sua profissão mesmo é? Eu sou analista de sistemas. Analista de sistemas. Pré-serviços. Você mexe com computador. Computador, aquela história Essas assim. suas capacidades, digamos, na área da computação, te somam recursos na área musical? Você emprega isso lá? Não. Mexe com esses recursos eletrônicos, digitais? Ou você mexe mesmo com instrumento de madeira e corda? Como é que é isso? Não, a gente já lançou mão de várias coisas, né? A gente até funciona mesmo, mas eu prefiro aquele tradicional mesmo, né? O violino mesmo, o piano, eu prefiro. Eu acho muito melhor, muito mais legal. Eu prefiro. Legal. É questão de gosto mesmo. Nada contra quem usa. A gente já usou lá na igreja. A gente viu, por exemplo, que durante a pandemia, aí um monte de gente que nem mexia com o computador aprendeu a mexer. E essas ferramentas garantiram a sobrevida de muitos trabalhos musicais. E o problema nem é esse, não. Especialmente corais. Não é problema nem esse, não, que eu mexia com o computador, até mexia. Mas como é que faz para editar vídeo? Nunca tinha pensado nisso. O negócio aqui de 2 anos pra cá, todo mundo virou editor. Não é, cara? Não é? E a gente se virou lá e é isso que você falou mesmo. A gente fez muita coisa que não ficou legal porque a gente não sabia. Digitais, ouro digital aparecendo para todo lado. Exatamente, a pandemia. Tijuca passou por aí. Passou por aí também. Passou por aí. A gente se virou lá nos 30, aconteceu, conseguiu mexer daqui. Muita coisa não ficou legal, muita coisa ficou legal porque a gente estava aprendendo a fazer as coisas aqui. Mas é isso mesmo. A gente sofreu lá, mas conseguiu sobreviver. Imagina. E em relação à sua pergunta, para mim fica assim, para mim é um pouco difícil falar, porque como foi tudo muito natural, assim, sabe? Eu não tenho uma palavra, mas funcionando. Foi funcionando. Então, o que eu posso falar, primeiro de tudo, coral, você precisa ter certo do que você está fazendo ali. Você precisa ter certeza que é Deus que te colocou ali, senão você desiste, cara. Porque é muito difícil, são várias pessoas, cada um de um jeito, tem muitas dificuldades, as pessoas faltam ensaio, as pessoas não vão, a pessoa... Sabe, é muita coisa. Então, se você não tiver... Como é que você lida com essa coisa da assiduidade, do atraso? Você faz um tipo mais rigorista? Não, atrasou, não vai poder cantar, faltou ensaio, domingo nem conto com você. Ou você é um cara que tem mais jogo de cintura, flexibiliza? Eu sou um cara que tem mais jogo de cintura porque eu também chego atrasado de vez em quando, né? Então, assim, como é que é isso, né? Não pode chegar, tem que chegar na hora. Aí no dia seguinte eu chego atrasado. É claro que a gente tem o limite, né? É claro que tem isso, vira bagunça. Sim. De vez em quando eu dou uns ataques lá no coral também, né? Gente, não, vamos... Mas tem um equilíbrio, né? Tem que ter o equilíbrio, porque é isso. Eu entendo as pessoas, sabe? Porque eu quero que elas me entendam. Então, assim, tem lá, tá com problema em casa, o marido, a esposa, o trabalho, ficou preso no trabalho, a gente entende essas coisas, a gente entende. Eu consigo entender que é assim, porque acontece comigo também, né? Então a gente vai trabalhando assim aos poucos, calma, eu só peço para eles assim, me diz o que está acontecendo, para a gente poder resolver, sabe? Fala comigo para a gente poder resolver, fala com a secretária do coral para a gente poder resolver, sabe? E a coisa está funcionando direitinho. Tá? Eu já ouvi, por exemplo, um coralista propondo o seguinte, não, porque o quinteto... Aí ele disse o nome lá, que é super famoso e tal. No início eram 50 pessoas, mas eles foram peneirando, justamente aí. O que chegava atrasado, o que faltava, no final ficaram 5. Esses 5 são a nata. Então essa peneira é importante para a gente atingir a qualidade.
Tá, mas a qualidade não é tudo que você busca, então, né? Mas é que tá a questão da visão, né? Não? Se a minha visão é ter pessoas que cantem excelentemente bem, eu vou fazer uma coisa dessa. Mas é isso que é para ser num coro de igreja? Então, eu não aí sei, de novo, eu não pra estou pensar, criticando, né? Não, Uhum. cada um com seu cada um. A minha forma de pensar é essa. O meu foco não é este, Sim. como regente de coral. O meu foco não é este. O meu foco é, como eu falei agora há pouco, primeiro seria vem o ministro, depois a Um música. regente mais inclusivista, digamos assim. O sujeito chegou lá, ele é desafinado, tem a voz rouca e tal. Aí você acolhe ele assim mesmo, você olha, vai pra junta diaconal, vai trabalhar numa outra frente. Vai. Como é que você dribla isso? Então, e mais engraçado Tem que... sempre jeito? Tem mais sempre engraçado um que lugar? esse cara afinado, esse desafinado é o cara que sempre está em todos os ensaios. Ele sabe Isso todas costuma as acontecer. músicas, ele sabe onde começa e termina. Aí eu falo assim... Às vezes é tremendamente agregador. Com certeza, tem Às isso vezes também. tem isso. Isso também. Ele que sabe, ela vai chegar atrasada. Ou é o cara que vai carregar o teclado para você. É o cara isso acontece que vai com todo mundo? levar Você está as falando pastas. isso que acontece a beça. É. Não, eu sempre defendi essa ideia. Todo mundo tem um lugar e todo mundo tem uma contribuição. E de repente aquele sujeito não é o mais musical, mas a contribuição dele é importante para manter o grupo unido, para fazer as coisas acontecerem, os processos andarem. E essa coisa também, sabe, a pessoa chega para você com o coração aberto, poxa, sabe, queria participar, tá, vamos lá, vamos ver a sua voz qual é. Não sai nada. Aí eu, pelo menos, ajo assim, fica aqui com a gente, sabe? Porque eu sei que ali vai ter um ambiente bom, ali ele vai... E tem muitas... Isso aconteceu, eu tenho essa experiência, sabe? Que o único lugar que o cara tem na igreja, que ele participa e lidar com as pessoas, é ali no coral. Uhum. Eu tenho senhoras, sabe, que se não fosse o coral, eu nem sei. O coral é um lugar legal para as pessoas estarem ali. Uhum. E aí a gente vai trabalhando aqui, vai trabalhando ali. Eu já cansei de falar assim, nesse pedacinho você canta mais baixo, tá? Porque sua voz está sobressaindo. Eu não estou mentindo, a voz dele está sobressaindo, está desafinado, isso eu não falo não. Mas a voz dele está sobressaindo. Canta mais baixo. E dá certo, sabe? E eu olho depois o olhinho do cara brilhando lá, cara. Eu falei, sabe... tá tudo bem, Você corrige um coralista individualmente ou você prefere corrigir de forma coletiva? Eu prefiro corrigir de forma coletiva. Tenores. Isso. É melhor do que dizer fulano. Isso. Aí quando acaba tudo, fulano, deixa eu conversar contigo. Aí a gente bate um papo, vê o que tem para fazer, o que é legal, o que não tá legal, sabe? Isso tudo exige uma sensibilidade, né, cara? Porque eu prefiro. Na gestão do grupo, gerir um grupo coral é gerir pessoas e relacionamentos, né? Exatamente. Afetos, psiquez. E eu confesso que eu não sou muito bom nisso não, cara. É mesmo? Eu não sou não. Eu não tenho muita paciência não. Cara, você tem um jeito tão leve, assim, sugere a nós uma figura bem mansa. É Deus, bicho, é Deus. Você faz o regente bravo. Eu falo, não consigo ver, não. Eu sou mal pra caramba, olha lá vocês aqui, ninguém acredita, nem você não acreditou. Não dá pra acreditar, não. Então tá. Tá difícil então deixa pra lá. Corta essa parte. Não deu, não? Não deu? Não dá. Mas então você não teria uma coisa objetiva para assim, dizer, olha, isso aqui não dá certo, não insiste, não faz assim. Eu posso falar assim da minha experiência. Primeira coisa, tem que ter perseverança. Essa é a coisa importante. Legal. Isso é o que dá certo. Isso dá certo, é não desistir. Mas para isso você precisa ter certeza que Deus te colocou ali, senão você desiste mesmo. Porque é difícil. Entendi. É difícil. É um grupo de pessoas numa situação, num estilo de música que está difícil hoje em dia, está acabando. Sim. Então você precisa ter perseverança mesmo. Né? E vale a pena insistir nesse estilo? Vale a pena. Ou é melhor deixar de lado e surfar a onda que está aí agora? Não, vale a pena porque... E por que vale a pena? Porque o coral não é só música. O coral também são as pessoas, é a congregação ali, é as pessoas juntas. A gente sempre faz no final do ano, a gente sempre se encontra lá para conversar, para bater um papo, sabe? Mesmo as pessoas que já saíram do coral, a gente sempre está em contato. Como é que vocês estão? Então, assim, o coral tem isso também, sabe? E é que eu falei agora há pouco, tem pessoas, sabe, que ali é o único lugar que ela se sente bem, é o único lugar que ela é importante. Sabe, porque ela canta aquela voz ali. Né? E eu faço questão, porque é verdade, você é importante sim.
sabe? É verdade. É aquelas pessoas que estão ali, eu sempre falo isso também, sabe, reverendo? Vocês foram escolhidos por Deus para estar aqui. A missão de vocês é essa, cantar o evangelho. Senão vocês não estavam aqui, senão já tinham desistido já. Então é importante. Você, como regente, precisa ter essa noção que é importante. A música é um instrumento para levar o evangelho. Eu estou falando de coral de igreja. Né? Então a gente tem que ter essa noção. Se você se perder, e aí desculpa a palavra, mas é o que eu acho, se você se perder e começar a achar que a música, o acorde é a coisa mais importante, e olha, por favor, eu não estou falando que não é importante. Eu botei a palavra mais. Quando a música for mais importante, eu acho que perdeu um pouco o sentido do coral ser um coral. Sabe, porque eu acho que o coral é isso. O coral é para levar o evangelho através da música. Você acha que o canto coral, em relação a outras formas de fazer musical, na igreja, desempenha um papel privilegiado? Quer dizer, o canto coral para música litúrgica, ele seria preferível a outras formas de fazer musical? Não acho que seja isso, não. Entendi. Eu acho que é uma das coisas, e é bonito. Eu acho muito bonito. A minha pergunta é porque quando eu propus a você lançar essa palavra, dar o seu conselho, eu estou pensando no fazer musical de uma forma mais abrangente. Você foi bem específico, você falou para o canto coral, né? Tá. E aí eu pensei, bom, será que para ele o canto coral tem assim uma relevância maior do que outras formas de fazer musical? É que eu entendi isso, né? Quem está começando no coral, um regente que está começando agora, mas se a gente pensar na música... Isso vale para música de banda também, para música de orquestra também, e outros. Tudo. Porque eu acho que tudo é intenção, sabe? Sim. Eu acho que tudo é intenção. O que está por trás disso que eu estou fazendo? E aí o que eu falo, né? Se você trabalha... O que motiva tudo isso. Exatamente, o que motiva tudo isso. E a música na igreja precisa ser um instrumento. Não pode ser o objetivo. Ela é o veículo do que você está tentando comunicar, né? Exatamente. É isso aí. É isso que precisa ser. E que é diferente de outros momentos, de outros lugares. Mas na igreja, você que está começando aí a trabalhar com música na igreja, precisa entender bem isso. A música na igreja é um instrumento. É um instrumento. E ela tem que servir como um instrumento. Porque o principal é o evangelho, é Cristo Jesus. Esse é o principal. Tá. E aí a gente pode ter vários instrumentos, música, teatro, palavra, né? E aí eu não estou colocando uma coisa mais importante que a outra não, tá? Só estou falando de instrumental. Entendi. E eu acho que ela está subordinada ao evangelho. Como tudo, né? Como tudo, exatamente. Como tudo. E eu fico muito... Se na mensagem do pastor, a figura do pastor for mais importante... Tá também tudo errado. Tá tudo errado, exatamente. Dessa perspectiva. E eu fico muito apreensivo às vezes, sabe, reverendo? Porque assim, no mundo aí, a gente está muito habituado, né, a adorar pessoas, personalidades. Sim. É o músico. A gente é muito personalista. O músico, é o artista, é o jogador de futebol, né? Então às vezes fico muito receoso. Às vezes a igreja reflete isso, né? Isso. Já tá essa coisa, né, fora da igreja que fica muito assim na gente, né? Muito. E aí na igreja, de repente, refletir isso me preocupa muito. A gente já tem até celebridade gospel. Não é? Por isso que eu insisto muito nessa tecla, sabe? Eu acho que o evangelho é o principal de tudo, né? E no caso nosso aqui, a música é um instrumento. E eu procuro sempre colocar deste jeito, que eu acho que é isso. Maravilha. Projetos que a Igreja da Tijuca tem para suas frente de atuação musical, o que vocês estão planejando fazer aí que ainda não fizeram? Que ainda não fizemos, essa é a questão, ou que ainda não fizemos. Retomar, como é que tá isso lá? A gente sempre tem cantatas, né? A gente sempre faz 2 cantatas por ano. Isso aí já tá, e fora o aniversário do coral também, que a gente sempre faz um culto lá. E agora a Anne agora ela tá mais responsável. Ela que ficou mais responsável agora da música da igreja, né? Então ela está lá com os projetos dela lá, a gente tem nosso coral aqui. Ela está coordenando a música de uma forma mais abrangente. Isso, mais abrangente. Você está com o olhar dirigido para o coro Júlio de Oliveira. Júlio e o Julinho. E se Deus quiser, daqui a pouco volta o coral da SAF também, né? Bacana. Tô mais nessa área aí, que é onde eu consigo mais ajudar. E a banda? Volta quando? Tem projeto nessa direção? Tem. Eu sou
um gosto, uma coisa que eu sempre achei legal. Eu lamentei muito o que aconteceu, né? Os meninos dispersaram bastante com essa história toda da pandemia, né? Mas como você disse, está chegando gente nova também, tá chegando gente nova, tem descoberto lá uma galera que toca isso, toca aquilo lá, vamos lá. E agora, esse domingo, ontem, né? Ontem, o seminarista Lucas, sim, né? Ele foi lá... Lucas Feitosa Bezerra. Exatamente. Agora ele vai trabalhar junto da Mocidade, né? É mesmo? Lá, muito legal. Aí eu tava falando com ele. Ele toca algum instrumento? Diz ele, vou te entregar, hein, Lucas? Vou te entregar, hein? Diz ele que toca bateria. Olha lá, né? Olha lá, Lucas, tô te entregando aí. Bacana. E aí eu tava conversando exatamente isso com ele, sabe? Depender de mim, cara, sabe? Juntou você vamos e lá, já tem um conjunto. Aí é só crescer. Lá, eu ajudo, tem a menina lá que toca, que canta, que toca também, tem essa outra que toca bateria. Ih, rapaz, já tá vamos tentar. Vamos botar para quebrar aí, vamos tentar. Maravilha. Então a gente tá aí pensando aí pro futuro aí, o que vai acontecer. Boas perspectivas. Boas perspectivas, isso aí. Rodão, nosso tempo vai declinando, mas tá a gente quer deixar aquela última pergunta, mas com uma pauta bem aberta nela. Se você só tivesse essa oportunidade agora para deixar um recado, alguma coisa relevante para aquele que ligou e vai te ouvir e quer tirar da sua palavra algo para a sua própria vivência musical na sua igreja local. Tem irmãos e irmãs nossos que estão nos acompanhando agora, nos assistindo dos lugares mais diferentes do Brasil e até mesmo fora dele. O que o Roldão pode oferecer? Que palavra é essa que ele deixa? É a sua palavra final. Caramba, cara. Caramba, cara. Tá bom, vamos ver aqui. Eu posso dar uma sugestão antes? Fala, claro, pode. Eu vi aqui agora uma sugestão. Estamos super à vontade. Tá. Que é o seguinte, reverendo, eu queria, uma sugestão seguinte. Sugerir fazer um programa, né? Tipo uma mesa redonda com todos nós. O que você acha? Tremendamente interessante. Todos nós aqui fazer, conversando aqui, trocando essas ideias agora. Porque a gente tá assim, né? Deixa anotado aí pra gente botar isso em ordem. De repente é legal, né? Legal, porque assim, eu vi lá o vídeo da Rafaela, inclusive a Rafaela já tocou com a gente lá na igreja. Ela é benção. E outro, então assim, de repente juntar todo mundo pra essa gente... troca é boa, né? Conversar um pouquinho... Sugestão, tá? Bom demais. Sugestão de uma mesa redonda aí, né? Acho ótimo. Então, a sua pergunta aí, o que eu posso falar para quem está começando agora? Então, assim... É aquela palavra, assim, para fechar mesmo. Só tivesse essa palavra... Bom, você falou duas que foram super importantes, né? Você falou da perseverança, né? De não desistir e acreditar que isso vale a pena, né? E perceber que a música é sempre o veículo, né? Ela é um instrumento, foi a palavra que você usou, né? Para o evangelho acontecer, eclodir, ser comunicado. Isso. E é uma palavra assim que eu até, além dessas aí, que é importante que eu deixaria aqui, era assim, para tomar muito cuidado com a vaidade, sabe? Eu posso falar muito sobre isso. Aquele tapinha nas costas, meu irmão, você toma cuidado. Porque a gente cai muito nisso. A vaidade, acho que é um pecado que vai comendo muito devagarinho por dentro, a gente nem nota. Então, aquele tapinha nas costas, aquela coisa, e tu toca pra caramba, Isso daí, toma cuidado com essa questão. Fora que a gente já conversou aqui, mas essa questão eu acho muito importante, sabe? Siga que o teu coração mandar, o que Deus colocou no teu coração, toca seu instrumento com todo o coração, toca bem, procura mesmo ser bom no que você faz, mas toma cuidado com a vaidade, tudo é para Deus. Amém. É isso. Maravilha, Roldão, prazer imenso receber você. Por certo, esse bate-papo te abençoa demais, você que está acompanhando a gente até agora. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, basta um clique. Aí você garante que não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Aproveita para deixar o seu like nesse vídeo aqui. Se não assistiu os vídeos anteriores, assiste também e compartilhe tudo isso com quem você ama, que você sabe que vai ser enriquecido por essa conversa. Pessoal que tem trabalhado na esfera musical nas diferentes igrejas, Brasil afora e fora dele também. É nessa partilha que a gente vai crescer. Nosso próximo episódio já está em fase de produção, daqui a pouquinho está indo para o ar.
fica ligado para não perder nada por aí. Se tiver a chance, faz uma visita à Igreja Presbiteriana da Tijuca. Quando é que é o culto lá, Roldão? Todo domingo? Todo domingo, 10h15. 10h15 da manhã. Todo domingo o coral canta? Só no primeiro domingo. Sempre no primeiro domingo do mês. Isso, Aí, tendo chance, primeiro domingo do mês, você faz uma visita ao Sejam bem-vindos. Coro Júlio de Oliveira e ao Coro Julinho de Oliveira, lá na Igreja Presbiteriana da Tijuca. Dá um abraço no Roldão, certamente pode completar esse bate-papo fazendo perguntas lá de diretamente aberto, a ele. É isso aí. Bom demais. Obrigado, Roldão, por tudo, viu? E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.